Salve, salve! Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal de YouTube. Hoje nós vamos falar um pouco sobre avaliação de desempenho. A gente está se aproximando do fim de fevereiro, início de março, então geralmente quando a gente começa a chegar no fim do ano fiscal, as empresas fazem as suas avaliações de desempenho, campanha, performance, como ela quiser chamar. E eu queria falar um pouco, como é um momento que é muito esperado pelas pessoas, e aí eu falo, independente de onde você esteja, né? Se você está num cargo de assistente, analista, diretor, gerente, eu acredito que é um dos momentos mais esperados que a gente tem e que deveria ser tratado com muita empatia e muito carinho pela pessoa que vai avaliar alguém. E também com o máximo respeito possível. Então eu vou contar uma história agora sobre a importância de ser sincero nas avaliações de desempenho. Então, começando por quem avalia, pelo gestor que avalia o liderado. É um momento que geralmente a gente vai fazer, independente do método, se é 9-in-box, se é uma avaliação 360, se é simplesmente uma avaliação de pontuação. É um momento em que a gente avalia o nosso liderado, o nosso time, e coloca ele dentro de uma faixa e de uma prontidão para receber um mérito, uma promoção, ou ser considerado para quando surgir um momento oportuno. Isso falando no mundo perfeito. Mas a história que eu quero contar voltando sobre a importância de você fazer esse trabalho de uma forma honesta e de uma forma sincera. Isso tem os dois lados, ou seja, reconhecendo da forma correta aqueles que se destacaram ou que entregaram o resultado, e aqueles que precisam recalcular a rota, não foram tão bem, também terem uma avaliação de acordo. Não é demérito nenhum você ter que recalcular rota, como também existe um mito, e eu vou falar daqui 2 minutinhos, sobre atender às expectativas, porque parece que você só atendeu às expectativas. Isso, na verdade, é bastante coisa. Mas a história que eu quero contar remetendo aos tempos de Viva Real. A gente teve um momento de fusão lá dentro da empresa. Foi um momento em que o Viva Real e o Zap Imóveis, eles fizeram a fusão, primeiros movimentos, né? Hoje tudo pertence ao grupo OLX, e nesse momento que houve a fusão, contratou-se uma consultoria para fazer todo o processo, desde os trâmites burocráticos, advogados para lá, advogados para cá, etc, até o momento em que você fatalmente tem que lidar com a sobreposição de cargos. Isso aconteceu em algumas ondas de ajustes, e na primeira onda que teve, basicamente foi a consultoria com um aval de algumas pessoas dentro da empresa, que eu não sei quem é. Na época eu era coordenador, então eu não tive nenhuma participação, mas eu só soube o que aconteceu. E eles fizeram esse primeiro movimento de harmonização dos times, o que a gente fala na linguagem corporativa de sinergia dos times. E aí precisou cortar pessoas tanto do lado que a gente chamava de origem Zap, quanto de origem Viva Real. E nesse momento, um dos fatores que foi utilizado foi a última avaliação de desempenho que nós tínhamos feito em final de 2016, outubro, novembro de 2016. E eu lembro claramente que algumas pessoas, basicamente a história é que teve uma bela manhã de segunda-feira, que alguns gestores foram chamados para chegar um pouco mais cedo e encontrar no andar que era o auditório, no prédio, e lá eles seriam informados do que aconteceria. Então, quem tinha pessoas na lista chegou mais cedo, recebeu um
uma espécie de envelope nomeado com a pessoa que iria realizar, que ia ser desligada naquele dia, naquele momento, instruções de data, horário, o que falar, etc. E data não, desculpa, horário, o que falar, e o pacotinho tava todo aquele kit de offboarding da pessoa, né? Então, o que seria data de exame, pacote compensatório, etc. Enfim. E aí eu lembro que teve 2 pessoas em específico que foram desligadas nessa leva, que quando as gestoras pegaram o envelope e viram o nome, falaram, meu Deus, não, elas não vamos mudar, não sei o que, tarará, tarará. E já estava tarde demais, porque quando você chega, você já fez toda a entrada, já fez todos os trâmites burocráticos, etc. Então não tinha muito o que fazer. Então, o que aconteceu? Foram desligadas, do que eu soube, essas 2 pessoas, podem ter tido mais pessoas nessa situação, que realmente performavam bem. E o que as gestoras falavam? Mas tem pessoas que, se a gente tivesse que ordenar numa fila, iriam antes do que elas, bem antes. Elas não estavam longe de ser prioridades, assim, tipo, de estar super mau desempenho e tal. E aí ficou a lição. Quem veio de fora pegou a avaliação de desempenho. E o resultado da avaliação de desempenho estava que todo mundo tinha entregue resultado, estava ok. Então, no mundo que está todo mundo ok, tanto faz. A escolha que você fizer está feita, porque você pode usar outros critérios, tempo de casa, performance, salário, você pode usar outros critérios, porque o critério performance está todo mundo nivelado. Então essa que é a importância de você ser sincero na avaliação de desempenho. E o momento de avaliação de desempenho é um momento de honestidade, de você ser sincero. Quando eu falo, tem muita gente que acredita que você precisa superar sempre as expectativas e etc. E desvaloriza quando o resultado atendeu às expectativas, ok, chegou lá, qualquer coisa nesse sentido. Isso significa que você está desempenhando a sua função. E para algumas empresas isso não é nenhum demérito, na verdade. Não é nenhum impeditivo. Nós iremos só promover ou dar méritos para pessoas que superam, que estão acima da média, etc. E quando você às vezes não está bem, quando você tem que recalcular a rota em algum momento da vida, está abaixo das expectativas, também está tudo bem. Eu costumo falar muito que tem um termo de constância no trabalho, né? Então você, lógico, não pode ser assim, né? Tipo, parecendo um batimento cardíaco, mas é normal que você vai ter momentos bons e momentos ruins. Eu lembro que no primeiro semestre do ano passado, na primeira avaliação do ciclo, né, que terminou em março, eu fiquei abaixo das expectativas, porque passei por um momento dentro da empresa, passei por algumas situações que não foram tão legais e que, por N fatores, acabaram desembocando no modo que me avaliaram, e concordei, melhorei e corri atrás. O importante é que o gestor dê a clareza do porquê você está recebendo aquela nota e quais são os próximos passos daí. Então, feedback, etc. Eu tenho um amigo meu que falou pra mim, com perdão do palavrão, tive meu feedback hoje e eu tive minha avaliação de desempenho hoje e minha devolutiva foi que tem que melhorar o PowerPoint, tem que melhorar as escritas no PowerPoint, as notas de rodapé no PowerPoint. Isso não é feedback que você dê, não é o que está esperando. O que espera é o fechamento de um ciclo. Então você recebeu determinado conceito por XYZ entregas, por XYZ comportamentos, e que foram pontuados, né? Ainda vou ter um vídeo sobre feedback, que foram pontuados ao longo do caminho, e por isso você recebeu e tá aqui seu mérito, tá aqui sua promoção, ou continuamos assim, vamos fazer um plano de desenvolvimento para o próximo ciclo. Coisas assim, tipo, preciso falar alguma coisa, vou procurar qualquer coisa, não é melhor falar que não tem.
Ah, cara, não tenho nenhum feedback construtivo para te dar. A nota você está entregando tudo, não pensei. A sinceridade é melhor do que inventar uma desculpa para como melhore o rodapé do PowerPoint. Isso é uma dica de melhoria que se fala no 1 a 1, que se fala em algum momento assim, mas não numa devolutiva de avaliação de desempenho. E se tua empresa adota aquelas avaliações 360 em que você se autoavalia e avalia pares, líderes, liderados e pessoas que você tem maior interação, também seja honesto com essa avaliação. Não procure esse momento para se vingar, tipo, aquela pessoa. Isso talvez é um vídeo que sai bem mais para frente, sobre vieses de avaliação de desempenho, que tem viés de recência, viés de julgamento. Então precisa ter um desprendimento maior possível para você poder fazer uma avaliação justa. E não, aquela pessoa não me ajudou em tal momento, então aqui no trabalho em equipe eu vou dar 2, ou vou dar uma nota baixa, quero ferrar com a pessoa. Isso não é legal. O legal é você ter uma percepção, e se você não se sente apto a avaliar aquela pessoa, porque você não teve interação o suficiente, e de repente o algoritmo entendeu que teve por algum motivo, conversar. Se o sistema não fala, o sistema da minha empresa atual falar, não me sinto apto para avaliar, não tive interação suficiente, ele pula a pessoa, sugere um outro nome e etc. Mas se não, conversar com o RH, com a business partner, e falar, não vou avaliar, não quero avaliar tal pessoa porque eu não me sinto à vontade. É melhor do que prejudicar uma vida, se você for nivelar por baixo. E também nivelar muito alto pode dar a falsa impressão que a pessoa está indo muito bem, e aí ela vai entender que ela está sendo injustiçada por não ser promovida ou tendo um mérito, porque o entorno dela falou muito bem, sem exemplos concretos. Então procure dar exemplos concretos de onde a pessoa fez a diferença em tal ponto, se você for avaliá-la. Eu já tive N formatos de avaliação de desempenho. Eu acho que o formato ideal é o que tem poucas perguntas. Eu já respondi formulários assim, parecia que você estava dando entrada numa papelada para comprar uma empresa, assim, tipo, tinha N perguntas, 30 perguntas, todas dissertativas, que você precisava dar uma nota e justificar. E, cara, muito também assim você não consegue avaliar, você precisa ser assertivo. Eu acho que 5, 6 perguntas e uma avaliação final funciona muito bem para depois ter um comitê de calibração e etc. para eliminar os vieses. Eu acho que é o formato que melhor atende. Formatos muito grandes e que precisam de complexidade, etc., além da pessoa encarar como um fardo, às vezes avaliar, talvez ela não lembre de tudo que fez e acabe não conseguindo se colocar num papel. E a hora que você for se autoavaliar, a dica que eu dou também é lembrar no momento de tudo que você fez, não só de entrega de resultado, mas os momentos que você ajudou pessoas, porque no fundo isso acaba gerando. Nós estamos numa empresa, eu mostrei no vídeo passado, na carreira, não só para aprender, mas também para ensinar. E aí é onde você começa a se destacar na sua capacidade de hard skill e de soft skill. Esses são os pontos que eu tinha para trazer para hoje. Eu acredito que e um último ponto converse com a liderança. Esses feedbacks não podem, uma avaliação de desempenho não pode ser surpresa. Que nem eu falei, quando eu peguei um recalcular rota, para mim não era uma surpresa. Eu já sabia que ia vir, porque minha liderança já apontava que não estava legal. Eu já pegava feedback de outras pessoas, dos meus liderados, então eu sabia que não estava no caminho. Da mesma maneira que depois eu me recuperei e imaginava que ia vir chegou lá, né, que é o que a gente usa na empresa, e veio.
Então, a transparência é muito importante no momento de avaliação de desempenho. Se você for avaliar alguém, não procure pelo em ovo. Faça uma avaliação sincera e, se não tiver nada para pontuar, o que é difícil, reveja também seus conceitos se você está acompanhando de perto o trabalho das pessoas, ou se você de repente acha que a avaliação de desempenho é um monte de blá 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 e que não deveria acontecer. Tem gente que acredita nisso. Então, e aí discuta-se com RH e com business partners para entender qual que é o melhor momento. E se você é uma pessoa que foi avaliada e não ficou satisfeita com o que aconteceu, também pergunta para o gestor, pede mais clareza, entendimento. É obrigação do gestor falar o que falta para te chegar no próximo nível, e sem respostinhas clichês, tipo, precisa de mais X coisa, precisa de tal coisa. É um caminho, é uma direção, é um plano que será acompanhado durante o semestre, com checkpoints, com discussões e etc. Esse é o vídeo de hoje sobre avaliação de desempenho. Eu espero que tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, chegou até aqui, muito obrigado. E é isso, nos vemos na próxima. Valeu!